Fala galera, muito bem-vindos, muito boa noite. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, gente, assunto importante hoje. Conseguimos ajustar nossas agendas, estou muito feliz. Tu também. Estou hoje aqui com Marina Bragante, ela é paulistana, mãe de trigêmeos, psicóloga, mestre em administração pública por Harvard, com mais de 15 anos de experiência no setor público, construiu uma carreira marcada pelo compromisso com uma boa política a partir do diálogo, transparência e do cuidado, que é a prioridade para melhorar a vida das pessoas. Muito bem-vinda. Muito Muito obrigada. obrigada por aceitar o meu Muito obrigada. convite. Eu que agradeço o convite. É uma delícia poder conversar. E quando você leu a minha mini bio, eu fiquei pensando, por meio do diálogo, transparência e cuidado. Eu falei, ó, 3 coisas importantes para ter no sexo, para ter nas relações, para conversar com as Sim, pessoas que estão ao nosso redor. Então, as coisas se misturam e estão próximas, né? com certeza. Porque sexualidade as pessoas não falam, mas sexualidade é como você se relaciona. Sim, Não é só sobre sexo, né? Então as pessoas super. falam, ah, a sexóloga, tá, com certeza ela está ali apta para transar, ela quer o sexo, né? Porque eu Sim. estava fazendo agora mesmo um reel sobre os homens que tinham falado que eu era velha. Tipo hater, né? Que eu Sim. falei, me coloquei lá que tá tudo bem transar, tá tudo bem falar que gosta. E aí eles, Super. sua velha, sua vovozinha, né? Sim. Sua. E aí eu coloquei a música Panela Velha, que faz comida boa, né? Então as Muito pessoas bom, Bruna. confundem a sexualidade, é como você se relaciona. Sim, Não é. Então, sexualidade é tudo, né? super. Por isso eu falo, aqui é um canal aberto para a gente falar, então é um lugar de fala. Estou muito feliz que a gente pode, antes de uma campanha, trazer e falar sobre assuntos onde eu achei muito legal que você falou assim, política não é para ser chato, né? Super, super. Não, eu acho que a gente precisa aprender a falar mais sobre sexo e sexualidade e mais sobre política. A política Sim, está no nosso dia todos os dias, em todos os momentos, está na nossa vida, ela impacta a nossa vida. E muitas vezes o que a gente costuma escutar, a gente que está na política, é: "Não, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, eu não me envolvo com política". Daí eu fico: "Mas a política impacta a sua vida. É sim. melhor você se envolver". Ser mulher é um ato político. Super, é isso. A gente E tem eu que acho que o entender sexo isso. tem essa mesma coisa, né, a gente com muita frequência não fala sobre ele, mas ele Uhum. pode estar na vida e se ele tiver, é muito melhor fazer ele de jeito gostoso e que dá prazer pra gente e para o outro também, né. E é só Sei. isso com muita frequência só acontece por meio do diálogo. Tanto na política, a gente entender as demandas e encontrar uma convergência dentro, sei lá, de uma cidade complexa como São Paulo, de um país continental que nem o Brasil, e no sexo também, seja entre uma, 2, 3 pessoas, quer dizer, uma talvez mas até você, às vezes você precisa conversar com você para ter Sim, assumir o que você gosta, né, acho que é. especial nós mulheres, então diálogo e a transparência é Informação é o que importante. nos liberta, né? Porque eu falo, Sim, tem muita gente que às vezes, eu não sei, ou coloca o prazer, a responsabilidade do seu prazer no no outro. outro, quando na verdade é nossa. E aí você saber dizer não também é Sim, muito importante. super, Saber dizer o que você gosta e o que você não gosta. exato. Mas queria saber um pouquinho Conto, mais de você, como que é a sua história na política, o que que você tem feito. conto. Perfeito. Eu sou de uma família de psicólogos, Uhum. são todos psicodramatistas, que é uma linha da psicologia. E aí eu também. E quando eu me formei na faculdade, eu tinha uma angústia que era, eu queria fazer muito por muita gente, e eu olhava a psicologia pelo viés da psicologia clínica, eu falava assim, mas eu vou ter uma pessoa por hora? Eu quero ter mais impacto, assim, uma pessoa por hora me parecia muito pouco. Tá. E aí eu fui trabalhar em outras coisas, entre elas no Conselho Regional de Psicologia, num programa que eu olhava para políticas públicas. E aí fui, enfim, me aprofundando nas políticas públicas, entendendo o que que era, e também conhecendo de muito mais perto a realidade brutalmente desigual que tem em São Paulo. Sim. E aí quando eu entendi tudo isso junto, né, o que que eram as políticas públicas, como elas serviam, aonde elas aconteciam, para quem elas aconteciam, qual era o impacto delas, eu falei: "Nossa, é aqui que eu quero estar".
isso aqui tem a escala e o alcance e a possibilidade de mudar a vida das pessoas da forma que eu quero fazer na minha vida. E aí E comecei a você é nascida trabalhar. em São Paulo, Sou nascida e criada em em São São Paulo. Paulo. E aí eu comecei a trabalhar, fui para a Secretaria Municipal de Assistência Social em São Paulo. Depois o secretário, que era o Floriano Pêssaro, foi vereador. Eu falei, me leva com você, porque a política ela acontece no governo, mas ela acontece também nas casas legislativas. E eu queria aprender mais. Então fui com ele para a Câmara Municipal, fiquei 6 anos e a Câmara é muito rica. Assim, São Paulo é uma cidade muito grande. A Câmara Municipal tem 55 vereadores e vereadoras e a gente debate a cidade inteira, toda a complexidade e diversidade que existe. Depois eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, então olhava para os 645 municípios do estado de São Paulo. Fui secretária adjunta, que é o segundo cargo mais importante da secretaria. E aí, naquele momento, eu estava querendo engravidar e não estava conseguindo. E fazia anos que eu estava tentando com meu marido. E aí eu falei pro meu marido um dia, quando a gente entendeu que não era só fazer tratamento, era mais difícil. A gente escutou o médico, a gente entendeu que o médico tinha falado que a gente não ia ser pai biológicos. E aí eu falei pra ele, bom, se eu não vou ser mãe, eu tô doida pra pegar assim, ficar brincando. Sim. Se eu não vou ser mãe, eu vou ser presidente do país, porque eu tenho muita energia, muito amor, muita vontade de transformação. E se não vai ser por meio da maternidade, vai ser na política, eu preciso estudar economia, vamos embora, vou fazer um mestrado. Aí fui, prestei o mestrado, passei. Tá. E fui para Harvard estudar administração pública. E eu engravidei no meio do mestrado. Então eu terminei o mestrado grávida de trigêmeos, assim, Meu bem Deus. grande. Tá. E aí, Bruno, eu voltei com mais 3 razões para querer ser presidente para mudar o país, né? Que eram os meus Sim. filhos. E aí eu fui chefe de gabinete da E você Marina conseguiu Elô, terminar? terminei o mestrado e vim para cá para até aqui. Tá. Porque quando você é mãe de trigêmeos, a rede de apoio, né, a sua família, os seus amigos, poder contar com as pessoas que te amam faz Sim. muita diferença, assim. Trigêmeos é bastante trabalho, Imagino que a bastante gente só trabalho. tem duas mamas. Como Exatamente. é que faz isso? Como é que... Porque igual a minha mãe sempre fala, eu acho que para mim foi pior você e sua irmã, porque era 1 ano de diferença, porque aí as mamadeiras eram horários diferentes, então eu subia com 7 mamadeiras, e era de água, era de leite, era disso, e era um desespero. E Sim. aí, do que ter o mesmo horário. Então, eu sempre acho que você e sua irmã me deram mais trabalho do que Do que gêmeos na gêmeos. cabeça dela. Eu entendo a cabeça dela. E eu acho que eu brinco que é mais fácil ter trigêmeos do que ter um filho. Ai, meu Assim, Deus. te exige mais fisicamente. Mas tem uma parte que o mundo para te ajudar. E quando você é mãe de uma criança, as pessoas assumem que você é responsável por tudo aquilo que acontece com aquela criança e ninguém nem olha pra você É, direito. ou quer dar pitaco, ou É. se vira aí. E a outra coisa é as crianças também, depois de uma idade, eles se entretêm. Então você não fica a única fonte na sua cabeça, né? Porque nunca é, mas na nossa cabeça de mãe, de mulher que é treinada para ser mãe perfeita, única fonte de prazer, de cuidado, de energia das crianças, que é super difícil lidar com isso. As crianças brincam entre si, então você tem um tempo para você mesma, assim. E a terceira razão, porque é mais fácil ter 3 do que um, é exatamente essa, assim. Você sabe que você não vai ser aquela mãe ideal que todo mundo acha que vai ser, porque não tem. Você já não tem 3 peitos, por exemplo. Não tem, Sim, não vai já dar. não tem. Então você se exige menos, e quando você se exige menos, a relação é mais fluida, ela é mais Sim, fácil, mais tem menos realista. cobrança, é mais realista. De novo, mesma coisa eu acho que na relação com o sexo. Sim. Então, fui mãe das crianças, lindas, maravilhosas. Depois eu fui chefe de gabinete da Marina Elô, que é uma deputada estadual que trabalha ali na Assembleia de São Paulo, que foi quando eu conheci o meu partido e me filiei à Rede Sustentabilidade. E daí passou a pandemia e eu fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, se chama Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, é um nome enorme. Era no pós-pandemia, assim, e eu fui ser secretária executiva, fiquei um tempo como secretária. Aí saí do governo, trabalhei um tempo na iniciativa privada e depois Uhum. no terceiro setor para ter vários tipos de experiência, e acho que essas experiências me fizeram uma servidora melhor. E aí agora a gente tem eleições municipais
E eu tô preparada para ser vereadora, com muita vontade, com muito tesão para ser vereadora. Eu acho que São Paulo é muito legal. Eu adoro essa cidade que eu escolhi para criar meus filhos e para viver, Uhum. assim. E acho que tem muita coisa que dá para fazer que não é ciência de foguete, sabe? Não é uma coisa impossível, muito difícil, muito complexa. Tem várias coisas quando você olha para a cidade que se você fizer pequenos ajustes, você já melhora a qualidade de vida das pessoas. E a gente está precisando melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente quem mora na periferia de São Paulo. Sim. Então, essa é a minha história na política. Tá, legal. E aí, falando sobre sustentabilidade, que eu lembro sempre disso daqui, que o coletor, ele me aproximou muito da minha menstruação, Sim, e principalmente pelo fato de diminuir o lixo, né? Do absorvente, aquela super. A gente plástico, aquele. produz resíduo, né? E aí, falando sobre sustentabilidade, quais, assim, se tem algum projeto, se é isso que você Super, foca, né? perfeito. Uhum. Com certeza, economia circular tá nas pautas que a gente precisa olhar para São Paulo. Uhum. E o coletor é um bom exemplo do que é economia circular, Sim. porque economia circular, várias vezes quando a gente fala isso, as pessoas pensam, é só reciclagem. Mas a reciclagem é o que a gente não deu conta com a economia circular. A ideia da economia circular é justamente pensar desde a produção do produto, para que ele não vire resíduo Tá. em uma utilização É só, ou não vire. antes. Então você precisa usar o design e pensar produtos que atendam às necessidades dos seres humanos no geral e deem uma vida mais longa e faça sentido também na relação com o meio ambiente. Então, a em algum momento você vai parar de usar seu coletor, mas o que que você faz com ele? Aonde você deposita? Então a economia Uhum. circular pensa tudo isso, e São Paulo tem um super desafio. Eu sou psicóloga de formação, hein, gente, então número não são os meus fortes. Tá. Mas a gente, se eu não me engano, em São Paulo, a gente produz 20.000 toneladas de resíduo todas as semanas, todos os dias. É muita coisa. É. E se a gente não olhar e entender toda a tecnologia que já foi, eh, investida e criou novas possibilidades para lidar com os resíduos, a gente continua entendendo que eles são lixo. Mas não tem lixo, porque não tem planeta B. Então como é que a gente lida com o resíduo que a gente produz? O resíduo orgânico, que é o resto de comida, a casca das frutas, enfim, todo essa parte viva do lixo não, do resíduo da nossa casa, que pode ser destinado para compostagem, pode ser destinado na minha casa tem umas minhocas lá, para as minhas minhocas e tal, mas a cidade precisa pensar isso, né, não adianta a solução ser minha ou sua, a gente precisa ter um município que fala: "Olha, paulistanos e paulistanas, a gente vai começar a mudar a relação com o resíduo, porque isso impacta na nossa vida, impacta no meio ambiente, impacta na nossa economia também". Resíduo gera tratar bem do resíduo gera emprego, gera qualidade de vida, gera recurso. Então, essa é uma das pautas. Mais sustentabilidade também é pensar a adaptação da nossa cidade para as mudanças climáticas. Uhum. A gente está em São Paulo, tem em São Sebastião, que aconteceu no ano passado, nas chuvas. Em São Paulo, na cidade, que a gente ficou sem luz durante dias no centro da cidade, também por causa das chuvas. Rio Grande do Sul. E essas manifestações vão acontecer com mais frequência e com mais intensidade. Então, ou a gente se prepara como cidade, ou a gente vai ser sempre correndo atrás do prejuízo, e tem prejuízo que não dá para correr atrás, que são as vidas que a gente perde. Então, eu acredito que São Paulo precisa ser um exemplo de cidade adaptada às mudanças climáticas. Isso significa coisas pequenas, eh, por exemplo, pensar o ponto de ônibus, que não dá para ser mais aquele pauzinho ou um ponto de ônibus em que as pessoas não têm como suportar o frio extremo, o calor extremo, o sol Uhum. bizarramente intenso durante muito tempo. Melhorar a qualidade do transporte para as pessoas ficarem menos tempo no ponto de ônibus. Então, ter bica de água, sabe bebedouro? Que a gente Sim. vai, sei lá, no shopping, em alguns lugares tem bebedouro, nas praças e nos lugares de grande circulação não tem. Mas São Paulo está ficando cada vez mais seca. E essa secura faz mal para nossa saúde, a gente precisa estar hidratado. Sim. E as pessoas não têm necessariamente dinheiro para ficar comprando garrafa de água, ou não tem garrafa de água para encher, ou não tem onde encher. Então eu acho que a cidade precisa pensar nisso.
E a outra coisa é a árvore, sei lá, fazer a cidade ficar mesmo mais verde. A gente tem uma concentração de árvores no centro expandido de São Paulo e quanto mais você vai para a periferia, menos árvore tem. E aí isso significa ilha de calor, significa o ar pior, significa menos sombra para as crianças brincarem, para os casais namorarem. Tem uma relação com a natureza que impacta diretamente na nossa saúde física, mas na nossa saúde mental também e nos nossos relacionamentos. Sim, E quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ai, mas São Paulo, tipo, essa pessoa vive em que mundo para propor isso? Mas é preciso e possível transformar. Tem muitos exemplos no mundo inteiro. Aqui do nosso lado, na Colômbia, a gente tem exemplos de transformações radicais que foram feitas na vida na cidade a partir do compromisso de quem estava ou no parlamento ou no executivo, que é a prefeitura. sim, Então, para mim, essa é uma pauta muito relevante, que impacta as pessoas que são mais vulnerabilizadas, impacta as mulheres, impacta as crianças, impacta as pessoas com deficiência, os idosos, e que ela requer investimento, requer recurso, mas requer principalmente compromisso com a vida e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que essa é uma pauta fundamental. E o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que é uma tragédia, infelizmente aconteceu, mas também a gente precisa entender, então, se aconteceu lá, como é que a gente faz para não acontecer nas outras cidades? Como é que a gente sai correndo atrás do prejuízo, já que pouca cidade estava voltada e pensando nisso, sabe? sim. Eu vejo que tipo, as pessoas não sabem como eh, separar o resíduo de casa. Por exemplo, quando eu estava morando com a minha irmã, Hum, na empresa dela, falaram para ela: ó, você vai implementar para jogar o resíduo para a gente saber separar o que é orgânico, o que não, o que pode ser aproveitado. E ela teve que estudar e enfiar a cara, né, em legislação, em saber quem que sim. vai buscar esse lixo, implementou na empresa dela, obviamente ela acabou implementando lá em casa. E aí a Que gente, bom. né? E aí a gente foi, e eu como conselheira do meu prédio, vamos fazer, não sei o quê, e aí a gente conseguiu implementar, só que não tinha quem, o Caminhão não caminhão passava. não passava. Isso foi muito frustrante, né? No final, a gente nem mora Sim, mais nessa região e você vê que é muito difícil, as pessoas não conseguem, não têm essa informação, e era uma informação muito básica, sim, que eu mesma não sabia, super. né? Então, se não tivesse na empresa dela, a gente não ia ter essa informação de querer. Então, se a gente que minimamente se preocupa não sabia, imagina quem Super. nem tem informação. Eu acho que a saída é ter uma prefeitura e uma câmara que estão comprometidas e entenderam a urgência e a emergência desse tema e o impacto dele na vida das pessoas na cidade. Aí tem a construção de políticas públicas efetivas. Então, por exemplo, onde eu moro, passa o caminhão. O Uhum. caminhão que recolhe o lixo, o resíduo normal, assim, que não é o reciclável, ele passa 3 vezes por semana. E o reciclável passa uma vez só. A minha casa, lembra, trigêmeos, tem umas tem resíduo Os três reciclável, assim, então a gente são vai meninos, 2 meninas. meninas e um menino. Legal. Então a gente vai juntando durante a semana toda para sexta-feira, que é o dia do reciclável, colocar na rua. Se a pessoa tem um compromisso, mas não tem uma casa que tem um espaço para ela guardar, ou sexta-feira ela não tá, ou sei lá, qualquer coisa, isso some Vai da ter o dia que vai prioridade dela, falhar. porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente vive numa cidade que Uhum. exige trabalhar muito, que pega trânsito, filho, pai, mãe, namorado, namorada, sei lá eu. Então, a gente precisa conseguir facilitar para as pessoas. Facilitar quer dizer ter praticamente o que ela pode fazer, e facilitar quer dizer informar também. E quando a gente fala de políticas públicas, essa é a beleza do município, porque as pessoas moram no município, é na cidade que a gente mora. Então, é a cidade que fala com a gente no dia a dia da nossa vida. E isso é muito poderoso, porque se a gente consegue melhorar a vida das pessoas no dia a dia, a gente melhora a vida de todo mundo, assim, melhora a vida, e aí ela tem menos tempo para ficar pensando sobre o resíduo dela ou tentar levar onde Sim. ela vai, e mais tempo para dormir, para namorar, para estudar.
Pra trabalhar, pra desenvolver um projeto que ela quer, pra levar o cachorro pra passear, pra ir cuidar da praça perto da casa dela, sei lá. Pra usar um vibrador. Pra usar um bom vibrador, Tem exatamente. muita gente que fala assim: "Eu não tenho tempo". Eu É. falo: "Calma, você precisa se priorizar, porque o tempo não vai ter para o vibrador, você sempre vai deixar por último". Não, e precisa pensar quanto tempo, talvez você não precise de 1 hora sempre, Não, né. não, é. Você O entende melhor do ápice que é eu, não 15 precisa ser uma minutos. hora, 15 minutos, pronto. 15 minutos tá ótimo. Apesar que o sugador, eu falei que eu ia ter uma camiseta, eu Hã, ganhei um sugador em plena pandemia, mais ou menos, nunca sim. tinha usado, e na caixinha estava, orgasmos em 2 minutos. E eu coloquei o timer, e tive um orgasmo em 21 segundos. Caraca! E aí eu falei que eu ia andar com uma camiseta escrito 21, e quem me perguntasse, eu ia falar: "É o tempo que leva pra você Pra ter ter um um sugador. orgasmo com o sugador". Mas Né, é muito rápido, logicamente você não depois consegue aí nem é muito esquecer, porque não? aí falaram Não assim: "Você sei. nem pensou, né, você É, pensou em quê? Nem deu tempo". não deu Mas é tempo, aquela coisa só do físico. da primeira vez ser sempre uma coisa de vida ou morte, Sim. assim, e aí depois E de se você permitir só sentir, né. exato, e aí depois você vai, entendendo ele e cada experiência vai ser de um jeito, mas o primeiro é sempre uma coisa muito uma experiência, eu falo assim, existem as mulheres que 2 tipos de mulheres, as Hã. que gostam de vibrador de sugador e as que não conhecem. É, eu ia falar, eu achei que você ia falar assim: "Gosta as que não gostam", eu falei: "E as que não conhecem?", que bizarro que eu tô nesse. As que não conhecem, então eu sempre uma ou outra, às vezes, fala assim: "Bruna, mas eu não consegui me adaptar, eu não gostei, eu prefiro o outro". Amiga, dá mais uma chance. Você não vai se arrepender. Aí vem: "Ai, ainda bem que você me pediu para eu insistir, porque, né, realmente aquele dia eu não estava", Sim. né, então é Mas uma Bruna, coisa daí de você encaixe. ensina as mulheres a usarem vibrador? E eu faço essa Sim, pergunta porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre a sexualidade das mulheres, né. é, O que, eh, desperta muitas coisas, né, desperta a gente não saber desperta não, o que encobre muitas coisas, encobre a gente não é, saber se está sendo abusado ou não pelo nosso marido, pelo nosso parceiro, total. encobre a gente não saber sentir prazer e daí não ter É. desejo de fazer sexo, encobre muitas coisas. E Então, às vezes, é e importante eu ensinar, né. comecei assim, na verdade foi em meio à pandemia, né, que eu falei: "Quem não surtou, não viveu a pandemia direito", mas que eu sempre trabalhei como farmacêutica, em farmácia de manipulação, e pandemia, reduziram carga horária, então eu trabalhava 4 Sim. horas por dia para ficar cada vez menos pessoas ao mesmo tempo na empresa, Hã. então eu tinha bastante tempo livre. E comecei a fazer, desafio da parada de mão no apartamento, e todo mundo assim: "Mas Bruna, como é que você tá feliz? Tá todo mundo pirando e você tá fazendo desafio de parada de mão". Eu falava: "Ah, sei lá, tô bem, tô feliz, mas você é a mulher do contatinho, como é que você tá sem contatinho? Contatinho. Como é que você tá sem contatinho?". Eu falava: "Mas eu tô com o meu vibrador". "Ah, mas mentira, compra um pra mim?". Começou assim. Jura? Eram suas E amigas? aí eram amigas, eram pessoas se consultando, e aí eu comecei a ver que estava todo mundo ali querendo. E aí eu comprei tipo 10, antes de chegar do Revendeu. correio, já tinha vendido tudo. E aí fui indo, meu terapeuta também foi bem legal que ele teve essa sacada de me apresentar para uma moça que já vendia, ela me passou o caminho das pedras, eu abracei, e aí o que que eu reparei? Que as pessoas não queriam só comprar, elas queriam informação. Super. Aí eu fui fazer curso, fui fazer isso, daqui a pouco eu não estava lidando conseguindo entregar a farmácia e nem os vibradores. E aí começou muito certinho e falei assim: "Gente, tô começando a falhar, Ou um ou outro. ou um ou outro, eu vou tentar". E eu saí da farmácia e fui empreender, aí eu me tornei sexóloga, porque eu tinha feito só o curso de coaching, de toys, Uhum. não sei o quê e tal. Eu, como farmacêutica, também sei ler um rótulo, Sim, claro. isso aqui é verdadeiro, aquelas coisas que, volumão vai aumentar o pau. Não, não vai, eu não vou Não vender. vai, tá? Não faça isso, não cai nessa. E aí eu vendo realmente os produtos que eu acredito, com indicação. Então, a Roma Sex indica tal e tal. Então tem essa. Então você transformou sua vida em 3 anos. 3 Sim. anos, né? 4 agora. Aí veio o podcast, aí quando viralizou, aí começou uma página que chamava Taradas Anônimas, que ela tinha É. 3 milhões de seguidores, repostou uns 3 posts meus e falou assim: "Segue lá, galera, conteúdo legal".
Aí, aí começou a entrevista, aí me chamaram podcast, aí não sei o quê, foi indo. Que legal. Daqui a pouco eu já abri um sex shop físico na Rua Augusta, já tive 2, mas já fechei, agora eu tô só com o site. Quem quiser, gente, estamos lá, www.romasex.com.br. Mas eu também respondo no Instagram, tô sempre online, dou uma consultoria, Que faço legal. consultas em saúde e sexualidade também. Que legal. Então Entendi. é bem legal. Eu Tá acho, vendo? É acho possível que transformar a vida de uma pessoa em 4 anos, é possível transformar espaços da cidade, não vai ser a cidade inteira, mas em 4 anos sim, porque também. eu tinha essa coisa de ajudar as pessoas com a saúde, Sim. quando na verdade o medicamento eu sou aquela farmacêutica anti-medicamento. E Sim, eu que falava, bom. não me levem no balcão, porque se Super. Vamos a fazer pessoa, antes do balcão, né? né? Então, quando eu vejo a transformação de uma mulher que se liberta, que conhece seu corpo e ela floresce, isso pra mim é melhorar a Sim. saúde da mulher, Não, melhora a saúde, realmente. melhora a pele, melhora o Né? bom humor, Você né? não quer guerra com Super. ninguém. É. Não, e vou fazer de novo o paralelo com a cidade, porque também, quando você tá numa cidade que é mais fácil viver, você fica melhor, você fica mais leve, assim. São Paulo Total. tá muito difícil. Tem gente que pega 3 horas de trânsito para ir e para voltar do trabalho. Sim. É uma poluição bizarra. As mães que precisam deixar as crianças na creche, não tem transporte para ir até a creche, então vai andando até a creche, depois pega o transporte, daí vai, daí volta e atrasa e pega. Então a gente está vivendo num ciclo assim que parece que não dá para parar e reorganizar. Só que isso não tá fazendo bem pra ninguém. Então a gente precisa conseguir. Não vai dar pra parar tudo, né? Pare, desce, vamos um por vez aqui aprendendo a organizar a nossa cidade. Mas dá pra ir transformando. Dá pra ir devagar, fazendo coisas pontuais no território onde as pessoas vivem pra melhorar a vida delas. Sim. E aí eu fiquei com uma dúvida assim, como é que dá para conciliar ser mãe dos trigêmeos, a mãe e a vereadora, a Ó, eu fiz trabalhadora? um. Eu participei de um projeto esse ano que chama Cara de Mãe. Aham. E aí eu pus mais um pratinho aí, porque é conciliar a mãe dos trigêmeos, a candidata, né? Querendo ser eleito, mas ainda não fui. Sim, E a mulher, que inclui também a minha relação com meu marido, mas inclui a relação com as minhas amigas, né? Inclui eu mesma comigo mesma, tal. E como é que dá para equilibrar? Deixando cair uns pratinhos de vez em quando. sim. Acho que A gente se cobra tem, demais, né? sabendo que vai cair, escolhendo aqueles que dá para cair e os que não dá. Tipo, os meus filhos vivos, bem cuidados, isso não dá para cair. De vez em quando, ontem eu estava na reunião da escola. E aí eles estavam falando do calendário do semestre. E na sexta-feira começa a campanha, 45 dias eu vou ficar mergulhada na campanha. E aí tem um dia da diversidade, que é dia 14 de setembro, que é um sábado, de festa na escola. Não vou. Esse pratinho caiu, assim. Já falei pro meu Sim, marido, já começa a se organizar porque eu não vou. E tá tudo bem, uma festa. Eu fico um pouco, ai, e aí, é, mas uma festa. Caiu esse pratinho. Outro dia, minha filha, a gente já estava meio na pré-campanha, que já é uma vida bem intensa, e a minha filha acordou vomitando. Caíram as reuniões da campanha, da pré-campanha, porque eu fui cuidar da minha filha. Então é um pouco isso. sim. Às vezes a minha mãe, eu tenho uma rede de apoio muito incrível e Ah, maravilhosa. que bom. Muito, muito, muito. Assim, meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra merecem parabéns e obrigado todos os dias. Eh, mas então, de vez em quando, eles vão dormir com a minha mãe ou no meu sogro, pra gente poder sair, se divertir. Então, e várias vezes a gente deixa eles lá pra se divertir e a gente só dorme. Também não vai, é. Então, o pratinho do sexo cai às vezes. Sim, Mas acho que é isso, é sabendo que alguns pratos não podem cair, outros a gente cai e daí recupera, passa um super é, bonder, cola um pouquinho, volta ali e tal. É um pouco como muitas mulheres fazem, né? Eu fico sim. brincando quando as pessoas falam: Nossa, você é muito corajosa, como é que você dá conta de trigêmeos? Eu falo: Você fala isso pra toda mãe solo? Ou pra toda mãe independente? Sim, Porque, importante. é sim, 3 filhos dá bastante trabalho, mas eu tenho o meu marido que é pai. E aí lá em casa, ele é pai, eu sou mãe e a gente compartilha as tarefas. Então fica mais fácil. Ser mãe solo, a mãe solo precisa de parabéns e precisa de falar como é que a gente ajuda. É, E aí, de novo aqui, eu acho que o município tem que ajudar. Eu acho que a gente, como cidade, se efetivamente a gente quer cuidar das nossas crianças, e as nossas crianças
com muita frequência a gente fala, ah, são o futuro. Não, elas são o presente e o futuro. É, E se a gente quer cuidar das nossas crianças, a gente precisa cuidar de quem tá cuidando delas. E quem tá cuidando delas, com muita frequência, é a mãe. Tem poucos pais e tá crescendo e precisa crescer ainda mais, hein? é, Ou é a avó, ou é a irmã mais velha, ou é a tia. Então, o município precisa olhar para essas mulheres que estão se dedicando para cuidar das crianças, mas que precisam ter um trabalho próximo ou uma bolsa para elas poderem organizar a casa, ou um transporte que seja mais inteligente e que entenda a demanda dela, não é da casa para o trabalho, de trabalho para casa. é. Então, Eu ou a vi relação com a até natureza. no domingo foi Dia dos Pais, né? E aí eu vi muitas uma galera assim falando assim, ai, não chame a mãe de pai, né? Que ela isso aumenta Carga. a carga. Só que, gente, e se ela não tem? E tudo bem, eu acho que assim, eh, vai aumentar a carga, não é isso, mas se ela faz essa função e o filho quer chamá-la de pai também, né? Não sei, eu achei que muito, não faça isso, você está aumentando, a carga dela, está aumentando a violência, né? Sim. E eu fiquei pensativa de falar assim, poxa, mas e se esse pai não existe? E aí ela é sim, ela faz sim o papel, querendo ou não. É, eu acho É que a gente difícil. tem várias transformações sociais que a gente vai vivendo que elas, dependendo de como elas chegam na gente, elas chegam gerando mais empatia ou gerando estranheza. Mas no momento em que você consegue se aproximar de quem está vivendo e quem está falando essa transformação social é importante para pessoas como eu, e daí, hoje antes de vir para cá, eu estava conversando com uma mãe independente, que ela não é mãe solo, ela é mãe independente, ela não tinha um marido Hum, nem um namorado, queria ter um filho, uma filha, foi lá e fez uma FIV com um doador, então ela é mãe, e não é independente. mãe solo. E aí ela falou, e a gente estava discutindo, e ela falou assim: ah, para mim é importante o dia da família na escola, para minha filha, para ela entender que a família dela, que somos nós duas, é uma família possível. As Sim, famílias são muito diversas. importante. E aí eu falei pra ela, mas é importante pra você também, né? E ela falou, não, não, não é. Eu falei, mas eu acho que pode ser importante pra você, porque você também pode querer pertencer, e pertencer é bom, e não é. Você não precisa pertencer pra ser feliz, mas e sempre pertencer em todos os momentos. É, Mas às total. vezes ser reconhecida naquilo que você é, na sociedade em que você vive, é importante. E aí eu acho que essa discussão de pai, mãe, pai, tem um espaço de tentar entender da onde está vindo, que Uhum. muitas vezes é de fato pondo a carga do que é ser pai em cima de uma mãe, e às vezes tem uma perspectiva de reconhecer que essa mãe faz de tudo e mais um pouco para os filhos Sim, dela. E aí aqui isso que eu penso. também tem a forma com que essa mãe escuta, né? Porque se ela escutar, você faz tudo e precisa fazer porque você é a única responsável pela educação dos seus filhos, é muito pesado e muito violento. Sim, Mas, e não pode ser, né? Tem um provérbio africano que diz: é preciso de uma comunidade para criar uma criança. E eu acredito nisso. Eu acho mesmo assim que a gente tá numa relação com a maternidade que é muito desonesta com as mães, que é deixar com as mães a responsabilidade de cuidar dos filhos e das filhas o tempo inteiro, e como se fosse a responsável por tudo, dá certo ou não dá certo. E essa é uma carga que não dá para ninguém suportar, sabe? Então sim. precisamos conversar e. Olha, eu tô brigando agora. Pode pegar. É, E total. escutar e entender. Hum. Isso tá chegando em mim desta forma, porque vai eh, de encontro ao que eu sempre pensei, ou porque é só uma estranheza e eu preciso me É, permitir reconstruir essa ideia para poder acolher quem tá vivendo e tá falando isso aqui não tá bom para mim, né? sim. Quando eu penso também, quando eu falo que eu tô para trocar a minha prótese, né, que tá com uma rotura intracapsular. E e aí você volta para casa da mãe, porque quem que vai te levar para o hospital não é o marido, não é o pai, O namorado que tá no não é o Rio, namorado, é a mãe, né. Então, e aí quando eu falo isso para a médica, e a médica falou: "É, aqui acontece, né, eu opero todos os dias". E sim, com são muita as frequência são mães as mães. que cuidam, que fazem e tal, então mesmo,
quando eu tive que fazer uma punção, e aí tinha que ter algum acompanhamento, aí foi a minha irmã, Sim. né, A e gente os tá muito namorados. acostumado as mulheres a E cuidar, né? aí ela fala assim, aí a médica falou assim, mas não é por mal, eles são acostumados, né, a isso. Mas, poxa, se você pensar quantas vezes você se machucou, quem cuidou, ou quem te levou ao hospital. Então é isso, a Não, gente eles estão se. acostumados, eles podem se acostumar de outra forma. Então. Depende só da Aí gente e já tá deles tirando a de transformar. responsabilidade, né? Não são, estão acostumados, mas Então. não são coitados. Eles podem bem se reorganizar para assumir o trabalho. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que mora na Dinamarca. E na Dinamarca, a divisão de trabalho interna, né, das casas, domiciliar, ela é mais igualitária do que aqui, bem mais. E aí a minha amiga estava lá e ela falou, é muito curioso, porque os latinos que estão aqui, quando nascem os filhos, os homens estão desesperados para voltar para o Brasil e as mulheres falam, não quero voltar nunca mais, eu quero ficar aqui, porque aqui eu não fico sozinha nessa bucha, porque a maternidade é uma bucha, é uma Sim, delícia. Pode ser cheia de claro, amor, é mas cheia de vamos alegria, falar de sendo descobertas, mas é realistas. pesada também. Sim, Então tem esse processo. E aí, só para dizer que assim, não é necessariamente homem só faz assim, só sabe assim. Não, 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 não. Ai, não é culpa Isso é uma deles. constituição, uma construção social que pode e deve ser transformada para ser melhor para todo mundo, porque para eles também vai ser melhor. É uma delícia você cuidar dos seus filhos. E se você Uhum. conseguir enxergar isso como uma delícia, é uma delícia dar prazer para sua companheira e não ser só você gozou, acabou. É muito mais gostoso. Então, acho que tem Com certeza. várias coisas que a gente precisa reconstruir a possibilidade de ser diferente, né? Legal. Ó, e aí eu tenho uma pergunta aqui que mandaram, eu fiz a caixinha de perguntas. Manda. Tá aqui, ó. Quais os projetos para a proteção da mulher? Perfeito. Nós mulheres somos vítimas muitas. Outro dia, de novo, eu ruim com os números, mas eu vi um número que era bizarro, assim, da frequência de feminicídio e de estupro. E aí, de novo, isso também acontece na cidade. Então, tem uma parte que é de segurança pública e é o Estado que é responsável, e tem uma parte que o município pode cuidar. E aí tem várias formas, não é uma que vai resolver, não são duas que vão resolver, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Uma é disso que a gente está falando, falar sobre isso, desconstruir a ideia de que o homem pode bater na mulher, de que a mulher pertence ao homem, de que sei lá, a mulher não pode ter prazer, porque quanto mais a gente desconstrói isso, mais as mulheres se fortalecem e mais os homens se revêem e se julgam entre si quando passa do limite. Isso é uma coisa. A outra é a cidade é responsável pela iluminação e ruas mais iluminadas protegem mais as mulheres. Isso é fato. Você Uhum. pode, todas as mulheres, se tem um caminho que é daqui até ali, se aqui até ali é escuro e aqui assim é iluminado, a gente faz assim, porque a gente se sente mais segura e está mais protegida. Então, garantir uma cidade iluminada, com as árvores podadas para as pessoas não poderem se esconder, com calçadas melhores, porque daí a gente, além de ocupar mais a cidade, também cuida mais dela e fica melhor para todo mundo. Então, acho que esse é. A outra é, em São Paulo, a gente já tem uma ronda, que é a Ronda Maria da Penha, que está treinada, qualificada para atender as mulheres vítimas de violência. Então, ampliar, qualificar mais, entender a partir dos dados. O Fórum de Segurança Pública, por exemplo, traz todos os dados relativos à segurança. Com que idade as meninas são vítimas de violência? Da onde vem a vítima de violência? Geralmente em casa. É, aonde acontece mais feminicídio, aonde acontece mais estupro, como é que a gente. Então, olhar esses dados e entender, usar a inteligência para garantir que a guarda esteja no lugar que ela esteja conectada com a polícia, que a gente tenha tecnologia para fazer esse atendimento ser melhor e mais frequente. A outra coisa é, a gente já tem delegacias das mulheres, tem a Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, mas muitas vezes as pessoas nem sabem onde estão. Então, ampliar e divulgar amplamente Sim. aonde estão os equipamentos, como é que você chega lá, como é que você pede socorro quando você precisa de pedir socorro. A gente tem recentemente um protocolo a partir dos bares que foi construído, chegou na Câmara Municipal, porque num grupo de WhatsApp de mulheres, eu estou nesse grupo, a gente estava discutindo sobre. Eu nem me lembro qual era o nome do caso, mas era um caso recente de uma mulher que foi vítima.
de abuso. E aí a gente estava comentando tal, e falou, putz, na Espanha tem um protocolo para os bares e restaurantes. Daí no grupo de WhatsApp Uhum. tinha uma vereadora, ela falou, vou fazer. E aí virou. Então, São Paulo agora tem um protocolo para atendimento às mulheres que estão sendo vítimas nos bares e restaurantes. Então, tem coisas acontecendo que eu acho que a gente precisa ampliar a divulgação, qualificar melhor os servidores que estão na ponta para atender essas mulheres. E, em alguns casos, eh, discutir e pensar novas leis. Eu acho que tem uma preocupação minha que são as meninas vítimas de violência. E aí tem o Instituto Liberta, com a Luciana Temer, que está divulgando muito, trabalhando muito, para a gente conhecer e falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, É. mais gente conhece, mais gente sabe como lidar, e mais gente se dá conta que está sendo vítima também, ou que foi vítima, e começa a romper ciclos. Eh, então, e aí o que a gente sabe é que as meninas são vítimas de violência muitas vezes dentro da própria casa. Então, garantir que elas estejam na escola, que a escola consiga identificar sinais, que quando a escola identifica sinal, ela saiba o que fazer com essa criança. Então, tem um processo Sim. de qualificação da Entender que essa rede educação sexual, ela não está ensinando a super pessoa a transar, ela está ensinando a ela se proteger, se né? proteger, principalmente a se proteger. Total. Então, desde das musiquinhas que a gente canta, da história que a gente conta, da possibilidade de deixar a criança se manifestar para a gente, para Uhum. um adulto de referência. Então, no município, eu acho que tem tudo isso, assim, qualificar a rede, iluminar a rua, ocupar os espaços urbanos, divulgar os serviços que já estão, ampliar os serviços que já existem, definir protocolos de encaminhamento, porque o poder público funciona por protocolo, né? Quando esse caso você joga aqui, você aciona A, se A fizer X, você vai para o B, para o C, para chegar no final do atendimento e garantir para essa mulher poder ser bem atendida e não revitimizada. É. E aí tem uma outra coisa que acho que é importante, que é muitas vezes as mulheres vítimas de violência não conseguem sair do relacionamento quando ele é intra-relacionamento, porque elas não têm recurso para se mancar. Não tem autonomia. Não tem autonomia financeira. E aí, aqui também acho que tem um espaço que o município de São Paulo já tem Já feito tem. projetos. Uhum. A Aline Cardoso, que era secretária de Trabalho, lançou um projeto e investiu bastante nisso, mas a gente precisa ampliar, porque tem muita mulher ainda que se mantém num relacionamento no qual ela é vítima de violência porque ela não tem como sair de lá e tá preocupada às vezes com os filhos e às vezes com a vida dela mesma, né? Sim, total. É, até você falou essa coisa da luz. Eu indo para o Rio essa quinta-feira, fui na madrugada, aquele breu dentro do ônibus, e numa hora que eu fui deitar mais a minha cadeira, um cara atrás ficou extremamente bravo e começou a gritar, e vamos resolver na arma, ele falava. E não teve nenhum momento que o motorista falou, porque geralmente o motorista, gente, não sei o quê, eu sou o fulano de tal, eu que vou conduzir vocês até o Rio de Janeiro, e aqui fica o interfone, se quem quiser falar comigo. Não teve esse. Então, tava um breu, o cara não parava de gritar, falando de arma nuclear, falando. Tipo Meu assim, ele Deus. tava pirado, falando que ele era do treinamento do 11 de setembro no Brasil. Assim, nada com nada, só que 2 vezes ele pôs a mão na minha cabeça e eu, desesperada, comecei a falar assim no cara da frente: "Gente, vocês têm como chamar o motorista e um breu". Então, ó o medo. E eu não sabia para onde ir. Nisso que ele continuou falando de arma, eu levantei, desci, porque era um ônibus, Sim, e deitei lá no leito e não achava uma merda no interfone, não tinha como a gente como falar. falar? E esperando chegar na parada, e na parada consegui falar com o motorista, e aí todo mundo veio atrás de mim: "Olha, moça, a próxima fala dele eu já ia levantar, mas ninguém Sim. levantou, né". E aí eu fui lá embaixo, onde não era a minha cadeira, e aí o próprio motorista falou assim: "Não, acho que ele nem vai vir com a gente", mas deixou ele voltar, ele estava super alterado. E aí, assim, É. mesmo na família que eu mandei: "Gente, tem um cara doido aqui". "Não, filha, Você mandou no WhatsApp? fica Nossa, imagina sua fica na mãe, que sua". desespero. Fica na sua". "Não, fica na sua não, tem que falar com o motorista". E aí na volta já aqueles gatilhos de novo, só que aí na volta o motorista subiu: "Oi, gente, eu sou fulano de tal, esse aqui é o interfone, não sei o quê, Mas se você tiver voltou pro frio". seu lugar ou você ficou lá E embaixo? eu fiquei lá embaixo. Ele falou: "Pode ficar". A sorte que tinha esse lugar.
sim, né? Mas então, como que a gente, né? Se eu não falo, sim. Sabe que um dia eu estava voltando do Rio. né? Uma mulher sozinha no ônibus, num breu, você não sabe o que, Um dia eu que estava tá voltando do acontecendo. Rio de ônibus também. E eu estava na primeira fileira e eu tô sentada, vocês não estão vendo, mas eu tenho 1,84 m, eu sou bem grande. E aí eu estava sentada, morrendo de sono, eu estava super cansada, era no meio de uma campanha, mas eu não era candidata, eu estava só fazendo campanha. E aí eu pus o cobertor e fui dormir, assim. E o cara que estava do meu lado pôs a mão, assim, em Ai, tá mim. vendo? E eu, de novo, tenho 1,84 m, sou uma mulher que se posiciona, sou grande, eu virei um bichinho desse tamanho, assim, e eu não sabia o Sim. que Eu não fazer, consegui eu não sabia o que encostar fazer, pra sabe o que eu fiz? trás enquanto eu não desci. Eu fiquei assim, ó, em cima, quase no corredor, o tempo inteiro, tirei a mão dele com uma certa agressividade e fiquei assim o tempo inteiro, 6 horas, sei lá, 7 horas de viagem, assim, ó, não encosta em mim, não encosta em mim, não encosta em mim. Então eu Aham, fico, essa imagem pra mim fica muito presente, porque eu sou uma mulher que trabalha na política, luta contra injustiças, me posiciono, exato. sou grande, vou repetir, porque isso faz diferença pra nós mulheres, assim. O tempo inteiro eu tô fazendo coisa pra mudar a sociedade e fiquei Sim, um a gente ainda se bichinho, sabe? culpa. Então eu fico Ai, tô pensando, sozinha. sim, Ai, não imagina. falei, não fiz, não tomei a atitude Exato. certa. Imagina se a gente tem menos informação, menos possibilidade de sair, sente que o mundo não tá vendo. Então, falar, trazer essa pauta para todos os momentos, garantir que as mulheres vão ser escutadas e podem ser protegidas e vão ser protegidas, faz muita diferença. Só para voltar na resposta Sim, do total. seu É, seguidor. muito Ah, bom. bati no microfone. E a gente está aqui nos minutos Hum. finais. Foi uma delícia esse papo. Eu queria que você desse o seu recado, assim, o que que você acha para as mulheres aprenderem a votar, Acho que a né? gente A gente sabe se votar, unir. acho que a gente tem uma diferença que é importante para todas nós, que é quando as mulheres ocupam o poder, elas ocupam o poder com uma vida muito parecida com as nossas, com as dificuldades que a gente tem na cidade, no estado e também na União. Então, ter mulheres representando a gente faz diferença, por exemplo, em mulheres menstruam. Mulheres sabem o que significa menstruar todo mês. Qual é o impacto disso de não ter. Tem um movimento. Eu ia falar de mim, vou dar um. Tá. Tem um movimento de meninas que foram, durante a pandemia, impactadas com a realidade de que várias meninas e mulheres não tinham recurso para comprar absorvente. E aí o que elas fizeram foi um movimento de meninas no país inteiro, bem lindo, foi pela Grow Up, que era a organização que elas se encontravam. Teve uma menina de Aracaju, uma de São Paulo e tal. E elas foram se mobilizando para falar para o legislativo: olha, precisa ter absorvente íntimo nas escolas, precisa distribuir. Na cesta básica não tem mods, e as pessoas as mulheres menstruam todos os meses, durante Sim. 30 anos, 40 anos. Então, e aí elas conseguiram mudar a lei federal que fala sobre isso, continuam trabalhando para que a gente possa ter dignidade menstrual. Então, usei esse exemplo das meninas maravilhosas da Grow Up para falar que ter diversidade no poder, sentada na cadeira, faz diferença. E nós mulheres precisamos enxergar que a gente pode fazer a diferença uma para as outras. Eu tô como candidata porque eu acredito na política, enxergo na política a possibilidade de uma transformação social sem com onde nenhum outro lugar tem a mesma escala e o mesmo alcance. E dá para fazer, e eu trabalhei muitos anos no governo e já vi muita coisa acontecer, sei que dá para fazer muito mais. Fui estudar para ser uma boa política, Aham. e tô com muito tesão para acabar aqui no clima do Aham. Libra, para Boa. mudar São Paulo, para fazer São Paulo uma cidade melhor para as crianças, para as mulheres e para todo mundo. Então, se você Maravilhoso. quiser me conhecer, segue lá no Instagram, @marinabragante, vem conversar comigo, eu estou disponível, eu gosto de conversar. Isso que a gente fez faz da política melhor, porque escutar o que você está querendo preocupado, o que o seu seguidor está preocupado, também faz a gente entender com que lente que eu preciso olhar para a cidade, como é que eu atendo o que as pessoas que moram na minha cidade estão precisando agora. Então é Sim. isso, me segue lá, vamos ver se você gosta de mim. Aposto que você vai gostar. Show, muito obrigada. E para quem quiser falar comigo, @_romasex.
E o site também com os produtos www.romasex.com.br. Curtam muito esse vídeo, compartilhem com a família, com todo mundo que vocês acharem que precisa assistir e acompanhem os próximos programas. E até a E próxima. vamos viver com mais prazer, dentro de casa e fora de casa, É para isso. ter delícia viver junto e viver mais leve. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Bruna. Muito Valeu. obrigada, viu? Obrigada. Muito bom.